Olá, que a graça e a paz esteja com você nesse dia, com sua família, seus familiares. Hoje vamos trabalhar tema falando sobre a igreja em Jerusalém, pelo menos 3 anos ainda após a ascensão de Cristo, do ano 31 até aproximadamente o ano 34, o trabalho dos discípulos se concentram principalmente em Jerusalém. Vamos continuar ainda um pouco em Atos 2, já os 4 temas trabalhados até aqui no livro de Atos. Trabalhamos capítulo 1, capítulo 2, hoje pegando um pouquinho do capítulo 2, fechando ele e seguindo aí até, quem sabe, o capítulo 6 do Atos, registrando ali os feitos dos discípulos, os trabalhos, a obra, aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Vamos, neste momento, ter uma palavra de oração. Senhor, te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pela mensagem que nos trazes nesse dia, falando sobre a tua igreja em Jerusalém, o trabalho que os discípulos estavam realizando, a unção do Espírito do Senhor na vida de cada um deles, que os capacitava para o trabalho. Dá-nos entendimento da mensagem nesse dia, nos capacite também a cada dia ter poder para viver e fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. No último estudo que nós fizemos, falamos sobre ainda Atos 2, sobre o dom do Espírito, quem concedeu o dom do Espírito aos discípulos. E ainda fechando aqui o capítulo 2, falando sobre o resultado desse trabalho, da operação do Espírito na vida deles. Capítulo 2, versículo 37 diz que, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então era imperativo isso: arrepender, converter, ser batizado e receber então o dom do Espírito. Ele fala ainda: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos ainda que estão longe, ainda tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas palavras, versículo 40, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A partir do versículo 42, passa a mostrar o escritor do livro de Atos, o evangelista Lucas, como vivia os convertidos, como era o viver deles diário, seja no templo, seja de casa em casa. Diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então era essa maneira de viver, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viviam em uma comunidade. Versículo 46 ainda: diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, percebe que no quesito à salvação, isso era obra de Deus. A cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que iam sendo salvos, porque as pessoas viam na vida deles a obra, o fruto do Espírito, aquilo que Cristo havia orado, a comunhão, a unidade. Assim, disse Cristo: como eu e o Pai somos um. Ele orava para que os discípulos também fossem um, tirassem as divergências, as diferenças, e estivessem em comunhão uns com os outros. Entrando agora no capítulo 3, falando da cura de um coxo de nascença de 48 anos, ele estava à porta do templo pedindo esmolas aos que entravam, era conhecido provavelmente de toda a comunidade de Israel, principalmente a liderança, estava ali à porta do templo pedindo esmolas. E diz que
subiam Pedro e João ao templo para a oração na hora nona. E diz que esse homem, olhando para eles, pedindo uma esmola, Pedro, vendo ele, ao entrar no templo, implorava que desse alguma esmola. Pedro fita os olhos nele, aqui no versículo 4, e diz que ele esperava, olhando para Pedro, também esperando receber alguma coisa. O versículo 6, Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Agora eu pergunto para você, qual foi o mais importante? Será que era dar uma simples esmola, onde ele continuaria a vida toda mendigando, pedindo esmola, ou o que Pedro fez? Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ele diz que imediatamente, tomando pela mão, levantou os seus pés e tornozelos, firmaram, de um salto se pôs em pé e passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Diz que viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser esse o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. É um milagre notório, não teve como negar. A partir de então, Pedro faz um discurso no templo, diz que vieram as pessoas atônitas para junto deles, para ouvir com os olhos fitos. Tá? E aí Pedro até fala, versículo 12, por que estáis olhando, estáis aí vidrados em nós, como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, ou virtude, tivéssemos feito esse aí andar? Então não é mais aquele Pedro, ou quem sabe os discípulos, que poderiam chamar a atenção para si, querer ser o primeiro, o melhor, o mais importante, mas aqui ele fala, não é por nossa virtude, não é por nosso poder que isso está assim. E aí ele faz uma narrativa falando do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que glorificou a Jesus, a quem eles haviam traído, que haviam negado. Aí ele fala de Pilatos, de toda a gente de Israel. E ele fala, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. Então Pedro agora se dirige a eles, faz uma pregação, um apelo para as pessoas ali, e chamando a atenção para aquele que eles haviam matado. E o versículo 18 ainda ele fala, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Então ele chama a atenção para a Bíblia, falando que aquilo era profecias que estavam se cumprindo. O versículo 19 ele fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus. Então percebe que ele fala, é possível haver transformação, cancelamento dos vossos pecados, arrependa, converta, a fim de que pela presença do Senhor, do Eterno, venha o tempo de refrigério. Nós havíamos falado em Atos 2, né? O derramamento do Espírito Santo é obra de quem? Do Eterno e de Cristo. Então ele fala que pela presença do Senhor vem o tempo do refrigério, do poder, da glória, e que ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus. Então percebe que o Eterno e seu Filho continuam a trabalhar em prol da sua igreja, pela manifestação do Espírito. E ele ainda fala no versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A narrativa continua. Capítulo 4 diz que Pedro e João são presos quando pregavam, a liderança enciumada pelo que eles haviam ensinado, que eles haviam pregado. O capítulo 4, a partir do versículo 12, Pedro mais uma vez toma a palavra e ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. E aí diz que eles, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então percebe que sabiam que eles eram homens iletrados, talvez não tão grande cultura ou intrepidez no falar, eloquência, na oratória, mas entenderam e compreenderam que eles estiveram com Jesus, que foram influenciados pela mensagem de Jesus. E aqui eles fazem um conselho entre si, falando como podemos fazer, não tem como negar este feito. Versículo 14, eles falam, vendo como eles, o homem que fora curado, não tinha que dizer ao contrário, não tinha como negar. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e que não podemos negar. Então eu queria encontrar uma maneira de negar, fazer como quem sabe fizeram na ressurreição de Cristo, de pagar grandes somas de dinheiro e falar que havia sido roubado o corpo. E agora eles temiam, quem sabe, muito mais o Cristo morto do que o Cristo vivo. É claro, Cristo não estava morto, mas no sentido de que eles haviam matado, aqueles que eles haviam matado, porque haviam testemunhas que falavam veemente da sua ressurreição, de que continuava sendo feito, e os discípulos atribuindo todos os milagres extraordinários a Cristo. E aqui, a partir do versículo 23, diz que a igreja está em oração, porque eles foram presos, e eles ali dizendo, olha, não devem pregar neste nome. No capítulo 4 ainda, versículo 19, Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois de ter ainda feito ameaças, deixaram eles. E aqui diz o texto que tinha mais de 40 anos que aquele em quem operara essa cura miraculosa ou milagrosa que eles haviam operado na vida deste homem. Diz que eles, estando soltos, procuravam os irmãos, contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes, anciãos, capítulo 4, versículo 24 ainda. E eles aqui louvam o Eterno, unanimemente levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, contra o Eterno e contra o seu Filho, contra Cristo, seu ungido. E ele diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. E aqui diz que, no versículo 29, eles pedem ao Senhor, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eu até mencionei isso aqui alguns dias atrás e volto a frisar sobre a importância. Estamos gastando alguns temas nesses primeiros versículos, porque isso é a base para entender o restante do livro de Atos. Quem é o autor? Quem está atuando aqui? E eles levantam a voz ao soberano, ao Eterno, pedindo a ele, concedes poder, enquanto estendes a mão para fazer cura por intermédio do nome do teu santo Filho, Jesus. Eles atribuem ao Eterno e a seu Filho. E diz que, o versículo 31, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então olha que magnífico, que falta temos hoje, né? Talvez temos templos aí magníficos e falta o essencial. Será que treme o local da oração? Será que estaríamos gratos como eles de poder falar mesmo em meio às perseguições, aos problemas, às privações? Continuando falando ainda sobre a comunidade cristã,
capítulo 4, versículo 32 a seguir, diz que da multidão dos que creram era um coração e a alma, eram unânimes. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, eles viviam realmente em conformidade com a palavra de Deus, não pensavam simplesmente em si, mas também na comunidade da qual viviam. E diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O versículo 34 ainda fala, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui percebe que o contexto é bem diferente do que muitas vezes acontece hoje. Até ouvi há poucos dias uma reportagem de alguém falando que perdeu praticamente todos os seus bens, porque a cada período, a cada tempo, alguém pedia, dá o seu tudo, traz tudo e concede aqui. Mas não é esse contexto. Aqui percebe que não havia necessitado. Eles faziam voluntariamente, as pessoas se sentiam tocadas a fazer isso, porque percebia nos discípulos, nos apóstolos, que estaria usando isso realmente para beneficiar a comunidade, para promover a mensagem, para pregar a palavra. Falamos do Atos 2, que Deus fez por eles o que em toda a vida eles não poderiam fazer. Primeiramente, concede a eles o dom do Espírito de poder falar a língua das nações, e traz as nações, a representatividade das nações para Jerusalém, para a festa. E aqui também é atraído pessoas de todas as classes, começa a expandir a mensagem, não simplesmente, é claro, nesse primeiro momento para Israel, mas estava preparando o caminho para expandir-se para as outras nações, e as pessoas traziam dos seus recursos, quem sabe ele fala casas, terras, trazia dos seus bens, mas não trazia todos os seus bens, trazia parte dos seus bens. Quem sabe tinha uma, duas casas, três casas, vendia uma, duas propriedades, vendia uma, ou outras tantas. Aqui até fala de José, oferta de Barnabé a José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo ou trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui eles faziam porque eram tocados, o apóstolo até fala isso, cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Quero fechar ainda no capítulo 5, versículo 14, que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E aqui diz que o versículo 15, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Aqui eles proclamam com todo o poder a mensagem desses 3 anos ainda, falando sobre Cristo, falando sobre a sua ressurreição, veemente, dando testemunho disso e operando sinais, e as pessoas em comunidade, tanto a questão do templo, quanto a respeito de casa em casa. E no capítulo 5, versículo 28, diz que os líderes falando, dissemos expressamente e vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ainda quero só pegar mais esse versículo, aqui diz que, capítulo 5, versículo 42, que todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, todos os dias, no templo e de casa em casa. Diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Então temos que obedecer às autoridades, com certeza, constituídas, mas enquanto não entra em choque com aquilo que o Eterno nos ordena. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eles estavam pregando a palavra, ensinando sobre Cristo no templo e de casa em casa. No nosso próximo estudo vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir cristão, e assim verificar de que a mensagem começa a tomar um novo rumo e sair das margens ou simplesmente do círculo ali de Jerusalém. Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais essa mensagem, falando sobre a tua igreja em Jerusalém, o trabalho que os discípulos fizeram, os apóstolos ali, naqueles 3 anos após a ascensão do Senhor, e que a mensagem alcança grande proporção, até mesmo líderes, muitos sacerdotes obedeciam à fé, apesar de enfrentar oposição, dificuldades, mas a mensagem avançava. Conceda-nos também o poder para receber a tua palavra cada dia e também testemunhar do Senhor. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.